que o caso do Brasil não tem nada a ver com o caso da Venezuela. Eu vou dizer por quê. Porque na Venezuela a oposição ainda conseguiu fazer fiscalização das urnas para poder fazer a comprovação de fraude. No Brasil não existe forma através do sistema. E se você fizer o questionamento, você é censurado e preso antes disso. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, que esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Enquanto o nosso James Madison se posicionava de maneira correta, extremamente óbvia, o nosso Stalin, para fazer um contraste, dizia outra coisa. Vejam, por exemplo, essa reportagem do David Souza para o Metrópolis. Julgamento do núcleo das fake news gera precedente para as eleições de 2026. Presta atenção nisso. Todos que insistem em desinformação devem saber ficar atentos já com esse precedente do STF. Fica o alerta para que cessem essas atividades nas eleições do ano que vem. Vejam o grau de delírio do pseudo-juiz. Porque enquanto o Fux fala que questionar o sistema eleitoral é saudável para a democracia porque leva ao aprimoramento do processo, o Alexandre diz que quem questionar o sistema eleitoral, o que ele chama de desinformação, pode ser preso. Preso. Não com base no Código Penal, com base no precedente do julgamento esquizofrênico do Núcleo 4 em curso no Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto o seguinte, porque a tese do Paulo Gonet é que as pessoas começaram a duvidar da estrutura democrática por causa das mensagens de WhatsApp dos réus do Núcleo 4. A minha pergunta é, o que leva você a desconfiar da transparência eleitoral? Mensagens de WhatsApp ou declarações como essa do Alexandre? No final das contas, como eu sempre digo, eles são o monstro que eles dizem estar combatendo. É evidente que as pessoas não confiam, como vocês disseram no chat, mais na lisura eleitoral, mas não por conta de mensagens no WhatsApp, mas sim por conta de mensagens como essa, de posicionamentos como esse do Alexandre. Nós já vamos entrar nas eleições de 2026 sabendo que qualquer questionamento às urnas, ao sistema eleitoral, por menor que seja, vai poder te colocar na cadeia por mais tempo do que um homicida ou um traficante. Isso tem que ser falado. Porque o que eles estão fazendo nesse caso do Núcleo 4 é retomar o conceito que se popularizou no Brasil através de Ricardo Lewandowski, que é o conceito de desordem informacional. Guardem este termo. Desordem informacional são os fatos que, abre aspas, não são necessariamente falsos, mas podem desinformar a depender de como são apresentados. Fecha aspas. E esse conceito de desordem informacional, o conceito de desordem informacional era parte do modus operandi do TSE sob a presidência do Alexandre de Moraes. Mas agora, diante desse julgamento, se torna um precedente geral para todas as eleições. Ou seja, você pode até... Não é mais fake news. Não é mais desinformação. Não é mais isso. Vejam como nós fomos piorando e enfiando o pé na lama. Nós saímos das fake news, ou seja, notícias sabidamente falsas, de acordo, tipo, a origem do vírus chinês era um laboratório chinês, isso era considerado fake news. Nós saímos disso para o conceito de desinformação, ou misinformation, como a gente usa em inglês, para o conceito de desordem informacional. Ou seja, você agora pode estar falando a verdade, mas se a verdade tiver a capacidade de causar algum questionamento às instituições públicas ou ao processo eleitoral, você deverá ser censurado
quando não preso. Eu não sei se vocês sabem disso, mas vocês sabem de onde vem o termo politicamente incorreto? Talvez você não saiba disso. O conceito do politicamente incorreto vem do regime soviético. Vem da ideia de informações que eram factualmente corretas, mas politicamente elas geravam interpretações e consequências incorretas aos objetivos do partido. Desordem informacional é exatamente isso. Nós estamos no Brasil, exatamente no Brasil do Alexandre, nós estamos exatamente com um outro nome debaixo do mesmo tipo de censura da União Soviética. Diante disso, como é possível vocês confiarem no sistema eleitoral? É absolutamente impossível. Esse é o processo de sovietização, de não consigo falar esse troço. Venezuelização do Brasil em estado avançado. Não é coincidência a comparação do ministro Fux, citando o exemplo da Venezuela. Eu diria que realmente ele tem razão em dizer que o caso do Brasil não tem nada a ver com o caso da Venezuela. Eu vou dizer por quê. Porque na Venezuela a oposição ainda conseguiu fazer fiscalização das urnas para poder fazer a comprovação de fraude. No Brasil não existe forma através do sistema. E se você fizer o questionamento, você é censurado e preso antes disso. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E isso é a completa perversão da democracia. O que nos leva ao próximo assunto. Deixa eu dar um gole d'água. Enquanto isso, curtam aí o vídeo, pô. Façam essa programaço desse. Curtam o vídeo. Vocês não vão ouvir isso em lugar nenhum. Porque nos leva ao próximo assunto, que é o fato de que, apesar dessas coisas estarem acontecendo no Brasil em proporções muito maiores, o problema do Brasil é mais grave. O Brasil é um hospedeiro em situação terminal. Esse problema não é um problema nacional brasileiro. Eu vivo chamando atenção a isso. Este é um problema global. E vejam, por exemplo, o que escreveu Christopher Landau, o número 2 do Departamento de Estado americano, ao falar sobre o caso, por exemplo, do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, da direita da Colômbia, que também vinha sido perseguido, acreditem se quiser, nenhuma semelhança é mera coincidência, pelo judiciário daquele país. Diz Christopher Landau: fico feliz que as instituições judiciais da Colômbia tenham se mantido firmes contra uma tentativa descarada de criminalizar a política. Os últimos anos nos mostraram, em países que vão da Colômbia ao Brasil até os Estados Unidos, que o sistema pode ser usado como uma arma poderosa para distorcer o processo democrático. Parabenizo o povo da Colômbia nesse dia importante da sua história, em que o Estado de Direito se mostrou mais forte do que aqueles que buscam abusar dele para fins políticos. O Álvaro Uribe, eu falei sobre isso ontem aqui na TV americana, na One American News, no programa do Matt Gaetz. O Álvaro Uribe foi um dos presidentes colombianos que mais combateu o terrorismo das Farc. Inclusive, foi contra o péssimo acordo de paz celebrado em 2016 com eles, e durante mais de uma década, Uribe foi alvo de investigações implacáveis e chegou a ser condenado e preso pelo judiciário da Colômbia por supostamente ter subornado grupos paramilitares. Ontem, porém, a prisão dele foi revogada e ele foi absolvido. Não há mal que dure para sempre, né?
Na nova decisão do Tribunal Superior de Bogotá, foi dito que a condenação apresentava premissas vagas e não oferecia uma análise abrangente sobre o caso. Isso soa familiar de alguma forma? Um presidente que combateu o sistema e depois saiu do poder e foi acusado de um crime. O processo é cheio de eventos duvidosos e a condenação judicial genérica, com premissas vagas, sem se debruçar detalhadamente sobre o caso. Eu digo a você que está em casa assistindo, isso é Colômbia, mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Como disse o Christopher Landau, isso aconteceu e acontece em diversos países. Aconteceu na Colômbia, nesse caso Uribe, aconteceu no Brasil, no caso do presidente Bolsonaro, e aconteceu nos Estados Unidos, no caso do Donald Trump. Fenômenos políticos são globais e se alastram. Você pula para a Europa, vê que a principal oponente do Macron e da esquerda francesa, Marine Le Pen, foi tornada inelegível por vontade popular? Não, por um tribunal em Paris. Vai para a Finlândia. Pega um avião e vai para a Finlândia. E não abra o Tinder por lá, porque você vai ficar revoltado. Mas vá para a Finlândia e vê o caso da Päivi Räsänen, ou Räsänen, uma parlamentar cristã que está sendo julgada por discurso de ódio depois de postar um versículo da Bíblia. Vejam o que está acontecendo no Reino Unido. É um fenômeno global. Eu repito, o que acontece no Brasil é um fenômeno que, em menor grau, eu diria, acontece em quase todos os países do mundo. Nós tivemos na própria Bolívia. O Alexandre não inaugurou esse pensamento psicopata, e eu sempre disse isso a você. Ele é o representante brasileiro deste pensamento, que é comum à esquerda em todos os lugares do mundo. E por isso mesmo que o trabalho internacional é tão importante. Ora, se esse problema não é um problema nacional, mas sim um problema global, nós só vamos conseguir resolvê-lo a partir de um trabalho também internacional. E é por isso que quando... Cara, eu vi um vídeo do Robson Farinazzo, que eu não sei o que aconteceu com esse cara. Ele sempre foi um nacionalista, dessa turma do Arrebelo e tal, mas ele é um cara bacana, eu sempre tive uma boa relação com ele. Mas um vídeo do Robson Farinazzo dizendo, não, Eduardo Bolsonaro morreu politicamente. Eu falo assim, mas... Pera, a análise do Robson Farinazzo, o Robson Farinazzo é o quê? Ele se elegeu o quê? Não se elegeu nada. E ele vai dar dica política pro cara que hoje aparece liderando pesquisas para presidente do Brasil? É mais ou menos como se eu virasse e falasse assim, ó, esse Messi não sabe fazer drible nenhum. Tem que driblar assim, pô. A falta de bom senso de uma pessoa passar uma vergonha dessa comandante, passa uma vergonha desse, que abre a boca para passar uma vergonha, falta de senso. Aqui no canal Olavo é do Carvalho, você tem vídeos novos todos os dias. 3 vídeos diários, trazendo informação, opinião e coragem para dizer o que muitos não têm coragem de falar. Mas para que essa voz continue chegando até você, nós precisamos do seu apoio. O seu like é muito importante. Ele mostra para o YouTube que o nosso conteúdo importa. Que tem gente acordada, que o Brasil ainda tem quem lute pela verdade. Então, deixa o seu like agora e compartilhe este vídeo para que a nossa voz chegue cada vez mais longe. Juntos, a gente fura a bolha e leva a verdade onde ela precisa chegar. E se você quer dar um passo a mais nessa luta, apoie o jornalista Paulo Figueiredo, um brasileiro que está na linha de frente lutando por liberdade, por justiça e pelo nosso país. Você pode apoiar o trabalho dele por menos de $7 por mês ou se tornar um patrono Gold com menos de $500 por ano. Os patronos Gold têm acesso a um grupo exclusivo com o Paulo e participam de uma reunião mensal com todos os apoiadores, trocando ideias, informações e estratégias para fortalecer essa luta dentro e fora do Brasil. Para quem acompanha o canal Olavo é do Carvalho, tem um presente especial usando o cupom Olavo é do Carvalho.
você ganha 20% de desconto no seu apoio. É simples. Acesse paulofigueiredoshow.com/apoie. Escolha o plano que cabe no seu bolso. Com menos de $7 por mês, você ajuda a manter viva a voz que defende o Brasil. A voz que o sistema não quer que você ouça. Nós estamos juntos nessa. Aqui ninguém se cala. Aqui, ninguém desiste do Brasil. Canal Olavo é do Carvalho, porque a verdade não pode esperar.